Olá, na aula de hoje eu vou falar para vocês os 4 principais erros que nós temos no auto de infração de trânsito quando o assunto é lei seca. Sim, existem várias possibilidades de erros que os agentes podem cometer e infelizmente cometem, porque nós somos humanos e erramos mesmo. Mas existem 4 principais erros que são cometidos muitas vezes e nem todos estão atentos para isso. Portanto, na aula de hoje nós vamos focar em 2 pontos. Primeiro, nesses 4 grandes erros, e depois desses 4 grandes erros, eu vou mostrar para vocês como que você pode se antecipar ao julgamento. Isso mesmo, como você pode se antecipar ao julgamento. Ou seja, existem alguns outros erros menores que você pode saber se a sua defesa vai ser acolhida ou não quando você aplica uma teoria que eu desenvolvi. No final desse vídeo, você vai saber. Então, vamos para a aula. Muito bem, então dando continuidade à nossa Semana da Lei Seca, nós vamos falar hoje sobre os 4 erros fatais do auto de infração de trânsito quando o tema é lei seca. Lembrando que auto de infração de trânsito é um ato administrativo e, como todo ato administrativo, tem que ser revestido de certas formalidades. Todas essas formalidades previstas na lei, seja no CTB ou mesmo em atos normativos, como as várias e várias resoluções do CONTRAN. Então vamos lá, vamos ver quais são os 4 erros fatais do auto de infração de trânsito da lei seca. O primeiro grande erro que nós vemos nos autos de infração é no que tange ao enquadramento. Exatamente, o enquadramento. Toda infração de trânsito tem um número específico referente ao enquadramento. E se esse número estiver errado, ainda que o seu desdobramento, aquele último númerozinho, o auto de infração será nulo de todos os seus efeitos. O grande problema é que hoje nós temos o artigo 165 e o artigo 165A. São duas infrações diferentes, com 2 enquadramentos diferentes. Olha o que fala o artigo 165. Dirigir sob influência de álcool, e é nessa questão da influência de álcool específica que nós vamos tratar nesse momento, tá? Ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência. É uma infração gravíssima, multa de penalidade de 10 vezes, tá? Essa de 5 está revogada. Medida administrativa, a segunda, é recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, que é a legislação mais nova. Parágrafo único, aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. Quando essa infração de trânsito ela é observada pelo agente, ele tem que fazer um enquadramento, e esse enquadramento é o 51691, referente ao álcool, ok? Esse é o enquadramento. Mas o que nós vemos muitas vezes acontecer? Nós vemos muitas vezes acontecer o seguinte: o guarda utiliza esse enquadramento, mas a infração que ele registra é do artigo 165A e não 165. Com isso, o auto de infração de trânsito é nulo. Então, quando você analisa um auto de infração, seja porque você é advogado, defensor, ou porque você está na administração pública julgando um recurso, você deve analisar sempre a infração e o seu enquadramento. O artigo 165A, com redação dada pela Lei 13.281 de 2016, fala o seguinte: recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. É uma infração gravíssima e aí vai ser as mesmas penalidades e a mesma medida administrativa. Tudo bem? Quando você tem a infração do artigo 165, o enquadramento não é aquele ali do 51619, 51691. Não é. Nesse caso, o enquadramento é 75790. Por incrível que pareça, muitos e muitos autos são eivados de vício absoluto pelo simples fato do enquadramento
estar equivocado, tá bom? Este é o principal erro que nós observamos hoje em dia nos autos lavrados pelos órgãos de trânsito, certo? Vamos agora ao segundo grande erro do auto de infração de trânsito, quando o tema é lei seca. E o segundo grande erro é no que tange à verificação dos sinais. Aqui eu estou falando mais ligado ao artigo 165 e não 165A, porque atualmente, se a pessoa for enquadrada na recusa, não há necessidade de observância dos sinais. Mas vamos lá, vamos ver onde está o grande erro nesse caso aqui. Olha o que fala o artigo 276 e 277 do Código de Trânsito Brasileiro, referente às medidas administrativas, para a gente começar. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165. Tudo bem, sabemos disso. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine a dependência. O que eu quero te mostrar aqui, nesse artigo 277, é que aquela pessoa envolvida em acidente de trânsito ou alvo de fiscalização, ela pode ser submetida ao quê? Teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos e científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN. Então, quando ele fala na forma disciplinada pelo CONTRAN, eu preciso saber o que afinal de contas, o CONTRAN falou. E o CONTRAN falou o seguinte. Primeiro, vamos analisar aqui o parágrafo 2º, né? Não vamos colocar aí a carroça na frente dos bois. Parágrafo 2º. A infração prevista no artigo 65 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo e constatação de, olha que palavra aqui, sinais. Não é sinal, é sinais, ou seja, plural. Percebe? Veja essa informação que eu estou trazendo, porque daqui a pouco ela vai ser muito importante. Sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitido. Agora sim, vamos ver o que o CONTRAN falou. E ele falou o seguinte na resolução 432, artigo 3º. O CONTRAN fala: a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência dar-se-á por meio de pelo menos um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor. Primeiro, exame de sangue. 2. Exames realizados por laboratórios especializados indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determine a dependência. 3. Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar, que é o etilômetro. E 4, meus amigos, veja, verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Paulo André, qual que é o grande erro, então, que aparece aí? Aparece que o agente de trânsito, muitas vezes, coloca apenas um sinal. Coloca um sinal e isso deixa o auto de infração totalmente equivocado. Mas veja, mais grave do que o tal do sinal é o agente de trânsito colocar mais de um sinal. Mas quando esses sinais, num contexto, por si só, não são suficientes para ensejar a infração. Então, resumindo, se eu coloco um sinal e isso acontece, o auto de infração é nulo. Se eu coloco mais de um
mais esses dois, por exemplo, que ele colocou, mesmo em conjunto, não são suficientes para definir a infração, o auto também vai ser nulo. Percebeu? Paulo André, eu não conheço os sinais que você tanto fala. Sem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar agora o anexo 2 da resolução número 432 do CONTRAN. Vamos lá? Aqui no anexo 2, nós temos, estou na resolução 432, nós temos sinais de alteração da capacidade psicomotora. Veja bem, ele começa falando o seguinte: informações mínimas que deverão constar no termo mencionado no artigo 6º desta resolução para a constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito. Beleza. Nós vamos analisar aqui o ponto 6º. Olha só, meus amigos. Sinais observados pelo agente fiscalizador. Aqui é que está a grande questão. É isso que ele tem que preencher como necessário e suficiente para caracterizar a infração. Então vamos ver aqui quais são esses sinais elencados pelo CONTRAN. Sinais observados pelo agente fiscalizador. Quanto à aparência, se o condutor apresenta sonolência, olhos vermelhos, é o que geralmente ele apresenta. Mas não apenas ele. Aquela pessoa que está muito tempo sem dormir ou que acordou muito cedo, também vai apresentar os olhos vermelhos. Vômito, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, esse daqui para mim é o principal. Quanto à atitude, se o condutor apresenta agressividade, arrogância, exaltação, ironia, se está falante, se tem dispersão. Vou te dar aqui um exemplo. Imagina que eu sou uma pessoa muito inquieta, tá? Por natureza, eu sou uma pessoa muito inquieta e falo demais. E eu, por algum motivo ou outro, acordei muito cedo e estou com a aparência cansada. Meus olhos estão vermelhos. Eu saio atrasado para o meu trabalho e no meio do caminho eu paro numa blitz. Paro na blitz com os olhos vermelhos e pela minha característica normal de ser uma pessoa falante, eu falo demais, eu gesticulo junto ao guarda e me nego a fazer o teste do etilômetro. E ele fala o seguinte: olha, você está com os olhos vermelhos e você está falando demais, então você está bêbado. Percebeu? Sinais. Tem dois, e os dois estão aqui no anexo 2. Agora, se você pega um auto de infração e tem lá sinais falante e olhos vermelhos, 2. Será que eu tenho um auto de infração válido? Claro que não. Percebeu? Esta é a grande sacada que eu quero passar para você nesse segundo grande erro. Vamos acabar de ver aqui quais são os sinais. Quanto à orientação, se o condutor sabe onde está, sabe a data e sabe a hora, né? Quantas vezes você tem que olhar no seu celular para saber que dia é hoje? Várias vezes. Então, se o guarda te pergunta, sabe que dia é hoje? Você olha, agora se eu não me lembro, como tantas vezes eu esqueci durante o dia. Percebe? Esses sinais, no âmbito singular, ou mesmo quando estão num conjunto de 2, 3, às vezes 4, que seja, eles podem não caracterizar uma infração de trânsito. Quanto à memória, se o condutor sabe seu endereço, lembra dos atos cometidos. Quanto à capacidade motor e verbal, se o condutor apresenta dificuldade no equilíbrio e fala alterada. Esses são os sinais previstos na resolução 432, anexo 2. Ok? Agora, vamos retomar aqui a nossa aula. Pois bem, vamos agora ao nosso grande terceiro erro do auto de infração de trânsito, quando a questão é lei seca. E o grande erro é quanto à validade do etilômetro. Paulo André, como assim validade do etilômetro? Vamos olhar sempre o que fala as normas de trânsito, seja no CTB, seja na resolução. Mas nesse caso, nós vamos dar uma atenção especial, mais uma vez, à resolução 432, agora o artigo 4º. Veja, o etilômetro deve atender aos seguintes requisitos. Primeiro,
ter seu modelo aprovado pelo Inmetro. 2. Ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual. O etilômetro tem que ter sua validade verificada anualmente. E se porventura você for submetido a um teste, ou o seu cliente, que seja, for submetido a um teste de etilômetro, e esse etilômetro, se não tiver ingerido bebida alcoólica, e esse etilômetro apresenta lá que você bebeu, ele pode estar o quê? Defasado, desatualizado, não passou pela verificação do Inmetro, que é anual. E isso gera, de acordo com o artigo 4º da Resolução 432, gera uma nulidade pura e simples desse jeito. Tá? Paulo André, como é que eu vejo isso? No extrato do teste do etilômetro, sai lá. A validade é a última verificação. Então, você vai analisar lá, tá? No extrato do etilômetro, que é dado a você, ao seu cliente, que seja, e você vai verificar a data da última aferição. Se tiver mais de um ano, você pode ter a certeza que esse auto de infração é nulo. Tudo bem? Perfeito. Agora, lembrando que nós temos o primeiro grande erro, que é enquadramento, o segundo grande erro, que é a questão dos sinais, e o terceiro aqui que eu falei, que é a validade do etilômetro. Imagina que eu pego um auto de infração e ele está totalmente correto. Tá? Totalmente correto. Não teve um erro dos que passamos até agora. Só que ele apresenta um quarto erro fulcral. E esse erro não tem nada a ver, na verdade, com o auto, mas sim com a postura do agente de trânsito. E acredite, o que eu vou falar aqui acontece todos os dias em nosso país. O quarto erro está ligado à medida administrativa. Em primeiro lugar, vamos entender aqui os fundamentos da medida administrativa de trânsito. E para isso, eu vou trazer um conceito que eu utilizo, que eu tenho utilizado nos meus artigos e que está no meu livro. Veja, é um ato administrativo em regra vinculado, que deve ser implementado pelo agente de trânsito para restaurar a ordem pública e garantir o direito à segurança do trânsito. Esse é o conceito que eu adoto para a medida administrativa de trânsito. Então, de posse desse conceito, vamos analisar a previsão legal. Artigo 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas nesse Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Aí ele coloca todo o rol, tá, que não nos interessa nesse momento. O que vai nos interessar é o que está previsto no artigo 65 e o 65A. E lá está previsto o seguinte: medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Estas são as medidas administrativas que o agente de trânsito deve tomar, pois se eu vejo uma pessoa que não está em condições de dirigir, eu não posso deixar que ela continue de posse de um documento de habilitação. Mas ela não pode dirigir naquele momento, eu recolho, para no momento posterior devolver a ela. E 2, o mais importante, retenção do veículo. Professor, o veículo vai ficar retido? Vai. Até quando? Ou até chegar uma pessoa habilitada em condições de dirigir, tá? Porque o infrator pode ligar e pedir socorro, ou esse veículo vai ficar lá e no final da blitz ele vai ser removido, ok? Removido é uma outra medida para um pátio, por exemplo, do Detran. Então, nós vemos que na hipótese da infração do 65 e 65A, a medida administrativa de recolhimento de habilitação e retenção do veículo devem ser implementadas. Ponto final. Tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? Ótimo. Mas, e se, por exemplo, no auto de infração de trânsito, não tem a informação no campo observação
de que o veículo foi liberado para fulano de tal. Ou teve o recolhimento da CNH do infrator. Ou o veículo foi removido ao pátio em virtude da ausência de condutor habilitado capaz de tirar o veículo. Se isso não consta no auto, ou seja, a medida administrativa não foi implementada, nesse caso, meus queridos, nós temos um auto de infração totalmente nulo. Exatamente. Nós vamos ter um auto de infração totalmente nulo por falta de medida administrativa. Se eu não tenho condições de dirigir e o guarda, o policial militar, deixa que eu leve meu carro para casa, ele está se contradizendo. E nesse caso, a dúvida gera uma nulidade e o auto de infração vai ser anulado. Ponto final. Ok? Muito cuidado com esses 4 grandes erros. 4 grandes erros. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, mande uma mensagem que nós vamos te responder com todo o prazer do mundo. Mas antes de acabar essa aula, eu quero falar com você acerca do critério para a análise de vícios de formalidade do auto de infração. Paulo André, o que isso quer dizer? O auto de infração ele tem vários campos para ser preenchido, concorda comigo? Vários campos para serem preenchidos. Tudo bem. Agora, todos os campos têm que estar preenchidos? Paulo André, eu sei que tem alguns campos que são obrigatórios, outros campos que são facultativos, não é isso? Perfeito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se, por exemplo, você tiver um campo obrigatório e esse campo estiver vazio? Ok? Não estou falando de nenhum específico. Estou falando. Um campo está vazio e ele é obrigatório. Minha pergunta é, sempre o auto de infração nesse caso será nulo? Vou além. Sempre o Poder Judiciário vai anular esse auto de infração de trânsito? Sempre? Sim ou não? Ele não vai anular em toda e qualquer situação. Nem ele e nem os órgãos de trânsito. Tudo bem? Por quê? Por causa da necessidade da análise do vício de formalidade absoluto e relativo, que é o que eu chamo de tríade de validade do auto de infração de trânsito. Ok? Essa teoria ela também está no nosso livro, por isso que eu trouxe aqui, tá, nomeado para você. A tríade de validade do auto de infração de trânsito vai ser a teoria que você vai poder utilizar para saber de antemão, isso aqui é garantido, para saber de antemão se tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário vão deferir o seu pedido, se você for um defensor, para que o auto seja anulado. Tudo bem? Como funciona isso? Eu vou te mostrar a base dessa teoria para que você conheça, porque a análise dela aprofundada iria demorar aí pelo menos 1 hora, tá bem? Veja, eu tenho o ato administrativo na tríade, eu tenho o devido processo legal e uma ramificação, um aprofundamento do devido processo legal. Eu vou ter os direitos e garantias fundamentais. Esses 3 pontos fazem a tríade de validade do auto de infração de trânsito. E quando você analisa esses 3, você pode saber de antemão se o vazio do auto de infração ou um preenchimento errado vai levar ou não à nulidade, ainda que esteja na portaria 59 do Denatran dizendo que é um campo obrigatório. Tudo bem, meus amigos? Então fica essa dica de estudo para vocês, ok? Então é isso. Todas as informações você pode acompanhar em nablitz.com, tirar dúvidas quanto a esta aula, opiniões, apontamentos, você pode colocar lá. Deixe o seu comentário aqui embaixo, diga o que você achou dessa aula, dê a sua contribuição também para a nossa comunidade jurídica. Foi um prazer estar com vocês. Eu vejo vocês na nossa próxima aula.